Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz pela Fraternidade Mundo Luz. Vamos iniciar o nosso estudo hoje fazendo uma prece para que a gente acalme os nossos ânimos, para que a gente se harmonize e possa receber o melhor dessa espiritualidade bendita. Gratidão, Senhor, por tudo aquilo que tem nos ofertado, por tudo aquilo que tem nos proporcionado. Gratidão ao Cristo que veio nos mostrar que é possível caminhar, que é possível vencer, que é possível transpor, que é possível melhorar. Gratidão, Senhor, também pelos nossos anjos da guarda que nos acompanham a todo instante, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos ter uma caminhada mais leve. Gratidão à espiritualidade amiga, benfeitora, desta casa, Mundo Luz, e que nos acompanha em nossos lares, durante esses estudos. Pedimos perdão pela falta da quarta-feira passada, mas estamos aqui hoje, reunidos, Senhor, em Teu nome mais uma vez. Gratidão a esta oportunidade maravilhosa que temos de compreender e entender de uma forma mais ampla os ensinamentos deste Cristo de amor e bondade. Gratidão, Senhor, e pedimos somente que dilate nossos sentidos, que dilate o nosso entendimento, que dilate os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos absorver aqui hoje aquilo que viemos buscar. Toque, Senhor, o nosso coração, para que as ferramentas se façam sementes, para que elas brotem em nossos corações e que possamos, de fato, utilizá-las no nosso dia a dia. Gratidão, Senhor, por mais este estudo e mais essa oportunidade, que seja feita a Tua vontade em nossa vida. E que tenhamos bons olhos para esta vontade, para essa Tua vontade, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Marcinho, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, seu Luiz, para começar, eu peço que o senhor fale para nós sobre família no plano espiritual. Antes de um pouquinho, só para a gente ficar explícito, né? O estudo para a semana que vem será sobre suicídio indireto, tá? Para as pessoas, para alguém já ir aí se habilitando a fazer esse estudo aí para nós, tá? Então, fique à vontade, seu Luiz, o senhor tem de 10 a 15 minutos para trazer para nós o que é essa família no plano espiritual. Ok. Boa noite a todos, que Jesus esteja conosco nessa noite, né, nos intuindo, orientando, principalmente a proteção também da espiritualidade. A gente vai comentar aqui a respeito de estruturação da família no plano espiritual, né? Então, tem uma mensagem aqui do livro Jesus no Lar, capítulo 1, do Neio Lúcio, através do Chico Xavier, que menciona o seguinte: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nós acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante? O lar é a escola que Deus criou para que pudéssemos aprender a convivência fraterna, a amar de diferentes formas. Amar como pais,
amar como filhos, enteados, irmãos, primos, avós, tios, sogro, sogra, genro, nora, madrasta, padrasto e todos aqueles que a vida traz para perto de nós. Se a família fracassar nessa tarefa de reeducar o espírito que chega, a sociedade sofrerá as consequências trágicas desse fracasso, abalada na sua estrutura e mergulhará no caos. Então, essa aí é a mensagem do livro Jesus no Lar, Inéio Lúcio, né, psicografado pelo Chico. Sim. Nós temos na nossa mente espírita, né, que esses encontros, né, que acontecem muitas vezes, acontece assim, tipo, você conhece uma pessoa, né, e tal, e aí aconteceu aquilo de uma forma assim fortuita, né? E a coisa não acontece assim, né? Cada fulano que vem à Terra encontra a Beltrana, né? As coisas não se passam dessa maneira, porque existe todo um trabalho no plano espiritual para reunir aqueles seres, né? E formarem uma família que irá encontrar aqui na Terra um ambiente doméstico da melhor maneira possível, né? Então, esses mentores, eles reúnem com esses espíritos que vão reencarnar, conversam com eles, expõem as dificuldades, mostram para eles o passado de cada um deles, né, o que fizeram de bom, o que não fizeram, e o processo, né, da reencarnação, na maioria das vezes, são ajustes, né, desses espíritos que tiveram dificuldades no passado, né, no pretérito. E aí, com muitas vezes o amor, né, a paciência, a resiliência dos pais, conseguem diminuir essa dificuldade com os filhos, que muitas vezes foram até inimigos numa outra vida, né? Esse processo é realmente um amadurecimento dessa família. A gente tem consciência, muitas vezes, das dificuldades desses filhos com os pais com os filhos, né? A gente ouve todo dia esses comentários na mídia, né? Das dificuldades que encontram, né? De se ajustarem. E aí as coisas não procedem da maneira que foi combinada no plano espiritual, né? Os guias, né, eles trazem para nós a respeito das nossas necessidades. Olha, você está indo, né, você tem esse compromisso com esse espírito aqui que vai ser o seu filho, essa esposa aqui, né, esse espírito vai ser a sua esposa ou a sua filha. Enfim, ele mostra, né, e vocês vão ter que fazer essa maneira de se melhorarem, de buscarem uma maneira de conviverem. Porque se você tem uma dificuldade com um inimigo do passado e ele não faz parte da sua família, fica muito difícil você reconhecer, talvez, um vizinho que está longe da sua casa, aquela inimizade. Então, Deus é tão perfeito que ele faz com que essa família ela reúne para, né, a palavra agora fugiu, mas de uma maneira... Hã? Harmonizar a família, né, de uma maneira que as coisas caminhem bem, né? No plano espiritual, né, eles normalmente reúnem, né, espíritos, né, tipo assim, aquele espírito, vamos supor, o homem, né, ele é mais afetuoso, mais carinhoso. A mulher já tem uma outra modalidade, né? É mais objetiva, mais rigorosa, né? E esse é o meu caso aqui em casa, né? Então, eu estava esperando ele me colocar no rolo. E acontece também com as esposas. Muitas vezes elas são carinhosas, né? E o esposo nem tanto. De qualquer maneira, isso é para desenvolver a paciência de cada um, né? Eu tenho um exemplo de casa dos meus pais, né? A Rosana um dia comentou assim com meu pai: senhor Orlando, como é que o senhor consegue aguentar a Dona Maria?
Ele falou assim, é a minha missão, minha filha, né? É a minha missão. Meu pai sempre foi muito assim, tranquilo, né? Minha mãe era mais incisiva, ela era uma senhora portuguesa, então veio de lá, uma situação, né, de Portugal, muita dificuldade, vieram no Brasil, meu avô e tal, e meu pai era mais tranquilo, e minha mãe era uma pessoa assim, batalhadora demais, né? E as conversas lá em casa, às vezes, eram assim, complicadas. Mas ele foi assim, muito paciencioso, né? Teve a paciência, né? A paz, e conseguiram, né, superar essa demanda. Porque tem situações que a pessoa não aguenta, né? Não aguenta aquela pressão da esposa ou do esposo, né? Ontem eu fiquei sabendo, até nem sei quem que me falou isso, que a mulher bateu no marido e bate nele todo dia. Né? Normalmente é o contrário, né? Mas são situações assim que a gente traz essa carga do passado, né? A gente não sabe o que nós fizemos, né? Então tem realmente que haver uma consciência de resiliência, né? De resignação, né? E muita assim, muita paz dentro do lar para poder, né, sobreviver essa etapa, né? Sim. É, Pode terminar, pode concluir, seu Luiz. Aqui ele também comenta assim: quando você reúne a família, essa família vai encontrar no seu proceder de vida, né, as fórmulas e as situações que deverão ser trabalhadas, né? Então, se, por exemplo, o filho foi inimigo do pai, né, tem que haver aquela maneira do pai ser mais tranquilo com o filho, tentar, né, amá-lo, né, e tentar mostrar para ele, né, que é por aí o caminho, que é por aí, né? Nós temos um caso lá da fraternidade, um rapaz que é até palestrante lá, você conhece, eu não vou citar o nome, o filho ficou sem falar com ele durante 18 anos, né? E só no momento que ele passou a participar da casa espírita, parece que as entidades amigas, os espíritos, Parece não, com certeza. intuíram, né? E eles hoje convivem harmoniosamente, né? Se falam muito bem, né? Tem aquela tranquilidade familiar, né? Ótimo. Uma coisa que eu queria lembrar, que é muito curioso a gente ressaltar, tem várias obras, né, vários livros que retratam essa questão da família, essa questão dessa, igual o seu Luiz está trazendo aí, essa questão dos reencontros para os ajustes e os acertos. E aí, olha só que perguntinha curiosa que tem lá no Consolador. Na pergunta 34 do Consolador, dentro da biologia, ele pergunta assim: a denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Olha que curioso isso, né? Essa árvore genealógica que a gente cria aqui na Terra, ela é igual no plano espiritual? É a pergunta. É idêntica? E aí ele fala assim, Emmanuel responde para nós: na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares. E, ora nos trabalhos regeneradores da Terra, ora na luz santificante dos planos siderais. Transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. E aí, olha só que legal que ele fala agora. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, né, então na Terra, não se transporta ao plano espiritual. Porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Por que ele está dizendo isso? Porque ora eu sou mãe, ora eu sou filho, ora eu sou avó, tio, né? Então, a forma como a gente conhece a árvore genealógica na Terra, ela não se transporta, vamos dizer assim, né? Não é igual no plano espiritual. Porque o ser, uma hora ele vai estar Ana veio como mãe,
né? Aí uma hora ele vai aparecer lá como Joana, não é nem Ana, é Joana como neta, bisneta dela mesma, né? Então, por quê? Por causa dessas coisas que o seu Luiz trouxe, desses ajustes e reajustes que a gente precisa fazer dentro da nossa existência, né? Desses processos evolutivos. Então, é muito curioso isso que Emmanuel traz, e aí a gente vê, por exemplo, no filme Nosso Lar, Tobias tem 2 esposas. Vocês lembram disso? Uhum. Né? Ele tem 2 esposas. E aí a gente começa realmente a composição de família no plano espiritual é diferente, né? Tem um outro caso no Nosso Lar que eu não lembro o nome dela, ela vai se casar, né? Ela vai casar no plano espiritual. Então, ela tem o noivo e tudo mais, ela vai casar. Então, olha só como tem várias situações que são muito parecidas com o que a gente tem na Terra, mas Emmanuel deixa claro que o que vai unir no plano espiritual é os sentimentos de amor sublime, é essa atração mútua, né? Então, o que une a gente no plano espiritual não são as famílias de sangue, e sim as afinidades. E aí, por isso que, né, quando eu não tenho afinidade com Beltrano, com Ciclano, eu tenho que vir com ele na mesma família, no plano terrestre, para esse ajuste, tá? Então, ficamos entendidos com essa questão de família no plano espiritual, né? Eliette, que chegou depois, Márcia, Bianca, sejam bem-vindas, viu? Mas uma coisa que me surpreende muito, bisneta dela mesma, ou tataraneta, isso é muito interessante, né? Porque o que acontece o espírito, ele não morre, né? O ser morre, mas o espírito não. Então, ela veio uma hora como mãe, né? Como genitora, e depois ela, dado momento da vida, ela falece, mas ela precisa reajustar ainda com alguém da família, ela nasce como bisneta dela mesma, né? Naquele processo. E aí a árvore genealógica, no plano espiritual, não é igual à da Terra, obviamente, né? Porque cada ser na Terra, físico, é um ser diferente, apesar de, muitas das vezes, ser o mesmo espírito que vem como homem, como mulher. Então, pode ser que tenha uma hora ele venha como sei lá, genro, né, genro da filha da dona, que, né, ela é a mãe, é a avó, né, e aí morreu, aí depois ele vem como genro, né, da neta, que seria neta. Por isso que sogra sempre tem problema com a nora, né? Tem isso também, né? Deve ser. Por isso que geralmente tem. Então, essa questão da família espiritual é para a gente entender por quê. Porque quando André Luiz fala aqui para nós, aí eu vou disponibilizar o slide aqui, só um minuto, do texto. Só um minutinho. Aqui. Vamos compartilhando. Aí. Quando ele fala ali para nós, ó, que ele fala assim... Espera aí, deixa eu ver aqui, está escuro no meu. Ah, tá, achei. Então, ele fala assim, no primeiro parágrafo ali do capítulo 4, né, que ele fala, tinha a impressão de solver a alegria da vida a longos haustos, na alma apenas um pouco sombrio a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. E aí a gente está falando exatamente disso, porque depois, no final do livro, ele vai voltar na família e a esposa já está com outro marido. E aí a gente entende que esse processo de família espiritual não é o mesmo de família do plano físico. É para isso que a gente está falando sobre esse ponto. Para na hora que a gente chegar lá no final do livro, que a gente entender que André Luiz vai voltar na casa dele e a esposa já está com outra pessoa, não significa que depois ela não possa vir, né, para o plano espiritual e continuar com ele. Ou não quer dizer que ela vá voltar para ele, né? Então, a gente precisa entender essas diferenças que existem entre o plano físico e o plano espiritual. Certinho, moçada?
Alguma dúvida, mais algum comentário? Só queria encerrar aqui, Vivian, com o Diga. seguinte. Quando a entidade, o espírito, ele tem valores morais, é facultado para ele, né, a escolha da família, porque normalmente quem arranja isso são os espíritos, né, no plano superior, lá, né? Mas quando, por exemplo, o caso do Bezerra, né? Então, com certeza foi facultado para ele, né, ele vir aqui fazer o trabalho que ele está fazendo, assim, né, procedendo, entendeu? Com certeza. E tem outra coisa, gente. A gente precisa lembrar que, às vezes, igual, por exemplo, no livro Sexo e Destino, que tem a família Torres e a família Nogueira, que estão num conflito lá de pai que fica com filha do outro, que o filho fica com a mesma filha do outro, né, da outra família, aquela confusão. E quem era a pessoa que causou toda aquela confusão entre aquelas duas famílias era o benfeitor Félix, que no final do livro volta e encarna como neto da moça que ele tinha causado todo um prejuízo lá, que chamava Cláudia. Então, para a gente ver que isso é muito natural, no sentido de ajuda, de auxílio, né? Quando a gente entende que a gente causou alguma coisa para alguém, a gente precisa se reajustar com essa pessoa, a gente vai fazer de tudo para conseguir sanar essa dívida. E aí, quando a gente não consegue de longe, né, a gente vai de perto. E aí também a gente tem que lembrar, por exemplo, do Mensageiros, que é o próximo livro que a gente vai estudar, que a dona Laura, né? A dona Laura não, a dona... É Laura? Não, dona Laura acho que é do Nosso Lar mesmo, é a dona... Ai, gente, esqueci. Que tem um marido que chama Isidório, e o Isidório morre. E ele fica auxiliando a família, né, o tempo inteiro. Da dona Isabel, lembrei. Da dona Isabel. Então, ele volta e fica ali o tempo inteiro pagiando a família, né, auxiliando dentro das reuniões mediúnicas que existem na casa, né, que ele tinha construído e tudo mais. Então, ele não abandona a família, ele continua ali, naquele... Por que ele continua ali? Porque ele tem um vínculo com a dona Isabel que é muito além da vida material. Eles dois eram espíritos afins mesmo. Eram um casal já no plano espiritual, que vieram com uma missão na Terra. Então, ele continua ali no auxílio mesmo depois de desencarnado. Então, olha só como é que existem várias situações de famílias no plano espiritual e famílias, né, no plano terrestre. Sanado, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Fiquem à vontade. Diga, Márcio. Eu gostaria só de comentar, né, se vocês permitirem aí, o que eu penso, né, com respeito a essa questão das famílias espirituais e a própria questão do nascimento, com esse planejamento, né, que o nosso amigo também colocou, o senhor Luiz Antônio, né, e ressaltar o trabalho da providência divina, que permite, né, através da concepção, né, a oportunidade de reconciliação, de promoção do bem, né, porque é muito difícil, né, a mãe, em raros casos, né, receber o seu filho, né, e enxergar ele de uma forma discriminatória, de uma forma como seja benquista, ela permite que o amor se sobreponha a todas essas coisas. O amor de mãe é uma coisa espetacular, né? Então, e de pai também, né? Quer dizer, apesar de que essa criatura que está chegando pode ter dívidas fortíssimas com os pais, o lastro do amor tem o poder de promover esses ajustes, essa reconciliação. Ainda que com o passar dos anos, as coisas vão um pouquinho se recrudescer, mas é muito forte, né,
se trabalha o nosso melhor lado, que é o lado da paternidade e maternidade, né? O sentimento de amor nato que cada um tem, né? Então, isso aí possibilita muito, né? Os reajustes, né? Através do perdão, do amor, de situações diversas que a pessoa é forçada a trabalhar sua reforma íntima, né? Então, isso é um grande milagre, a providência divina nos dá através da concepção, através desse planejamento tão bem feito, né? Acho isso uma coisa muito boa. Fácil não é, né? Agora, o caminho é espetacular, né? Estamos aí, né? E nós, enquanto espíritas, temos que lembrar todas as situações, os aguilhões, as dificuldades familiares nos envolver, a gente se lembra disso, das propostas que fizemos certamente, né? De reconciliação, de nos amar, de nos respeitar, de fazer com que esse projeto ele seja colado de eixo, né? É isso que ele falou. Na verdade, é um chamado para que a gente desperte um olhar para nós, as pessoas que estão à nossa volta. Inclusive, não só os familiares, mas todos aqueles que nos rodeiam o tempo todo. Porque se estão ali é porque precisa desse ajuste. Né? Igual lá no Sexo e Destino que eu estava falando, Félix vai nascer como neto da pessoa para quem ele causou o mal. E aí ela lá fala que ela amava aquele neto de uma maneira que era transcendente no final do livro, né? Então, a gente vê exatamente isso que você está falando. Ele causou o mal e vem como neto para que desperte o amor nela por ele, né? Para sanar esse débito. Então, vamos continuar, né? Então, sanada essa questão da família no plano espiritual, lógico, gente, que a gente vai falando mais sobre isso ao longo, né, do estudo, tá? E dúvida, comentário, fiquem à vontade, é um estudo aberto, justamente para que a gente não saia daqui com dúvidas, por isso que é lento, né, o nosso estudo. Então, continuando, nós estamos no 3º parágrafo do capítulo 4, e ele vai falar assim para nós. Então, ali, só para pegar o 2º parágrafo ali para a gente continuar, ele diz: quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisa e de luz, mas não consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. E aí a gente lembra daquela situação, que ele recebeu o benefício da prece, né, no capítulo 3, e aí ele fala que ele já não era mais aquele enfermo grave das últimas horas, e no dia seguinte ele vê aquela beleza toda da natureza entrando pela janela e ele quer se levantar, mas é aquela falta da fé, da crença, ainda da certeza de que a gente consegue fazer, né? E ele não consegue. Ele acha que só com a ajuda do enfermeiro, porque é um processo, né? Ele está nesse processo, nesse caminhar, nesse entender ainda a vida espiritual. E aí ele vai dizer para nós assim: não voltar a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. E aí a gente vai falar no final do capítulo sobre essa questão desse simpático desconhecido, tá? E aí ele fala assim, ó: cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Então, né, o enfermeiro já veio de pronto prestando as informações que o Clarencio estava solicitando. E aí ele fala: sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Então, agora Clarencio está apresentando o companheiro para ele. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Olha que curioso isso. E aí, quando a gente fala quando a gente pensa nessa situação, olha só, Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Existem médicos na colônia espiritual, que não são como os médicos do plano terrestre. E aí a gente vai entender isso quando André Luiz, como médico, quiser exercer a função dele e não conseguir.
porque ele vai tentar exercer da forma como ele exercia na Terra, né? Então, bem para a gente deixar bem claro isso. Então, existem sim esses médicos, essas pessoas que ficam somente pela assistência, né? Vamos dizer assim, da saúde no plano espiritual. E aí ele continua, trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Olha que curioso, gente. Esse auscultar não lembra daquele aparelhinho que a gente vai no médico, ele coloca para ouvir o nosso coração, o nosso pulmão? Não lembra isso? Mas ali, tanto no livro quanto no filme, esse auscultar, ele não é físico, tá? Ele não é físico. Ele não é com nenhum aparelhinho, não. Viu, gente? Não é assim que funciona no plano espiritual. E aí ele fala para o nosso querido amigo André Luiz. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E aí a gente vai lembrar do que aqui nesse momento? Nós vamos lembrar lá do primeiro capítulo, quando os amigos que eram desajustados, né, perturbados, que tiravam a paz de André Luiz, chamando ele de quê? De suicida. E ele não aceitava aquela situação. Ele falava, eu suicida jamais. Então, conseguem perceber que existem formas diferentes de suicídio? Por isso que, para a próxima quarta-feira, quem se habilitar a fazer o estudo irá falar para nós sobre o suicídio indireto, tá? A proposta é falar sobre esse tipo de suicídio de André Luiz, que é o suicídio indireto. Não é aquele suicídio que eu quero me matar e eu cometo algo contra a minha vida, de propósito, e naquele momento, com aquele fim. E aí a gente vai falar daquele suicídio que ele indireto no sentido, não é que eu quero me matar, mas eu estou fazendo algo que eu sei que não é bom para mim, para o meu corpo físico, e continuo fazendo. Então, pode ser que leve meses, pode ser que leve anos, né? Pode ser que leve uma vida inteira. Mas se eu estou desajustando o meu corpo físico, eu estou me suicidando indiretamente. Então, é para trazer esse tipo de assunto para nosso próximo encontro. E aí, olha só que curioso, então, o discorrer ali, né, da situação. Aí, enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Não é isso que ele sentia, principalmente quando ele estava lá no umbral? Olha só, ele lá no umbral era normal, porque teoricamente, entre aspas, normal entre aspas, né? Porque teoricamente ele estava num lugar de perturbação. Então, chamarem ele de suicida, né, para ele, na hora que ele chega em nosso lar, era uma coisa que passou. Mas agora, ouvindo das pessoas de maior elevação, uai, né? Aquilo corrói o íntimo da gente, não corrói quando falam mal da gente? Não é assim? Por mais que a gente, às vezes, nem seja aquilo que eles estão dizendo, mas não dói no coração, no íntimo? É mais ou menos isso que ele está trazendo para nós. Comentários, por favor. Alguém? Diga, Márcio. É o seguinte, eu acho que é um negócio muito bem colocado, né? Vale uma reflexão, também para uma questão de espíritos, né? Do que você faz desse grande presente que é o seu corpo, né? É a sua vida. Não bastasse aí as coisas que o próprio homem institui como boas, como saudáveis, mas que, se for olhar, depõe quanto é boa a saúde, né? E a gente vai se demorando em determinadas situações e até vícios mesmo, que a gente sabe que
repõe contra a sua saúde, né? São dias a menos, né? E não são mais agudas, como a própria questão de fumar, e de vida também, que são as mais comuns, né? Só lá viver socialmente, né? Mas não socialmente, e entra no seu calendário como dias a menos. Então, vale essa reflexão que só é entendida e até com as reservas para os espíritos, né? Se você falasse com uma pessoa que não trabalha nessa, não é espírita, ele vai rir da sua cara igual o André Liu. Se espantou, ele vai se espantar. Eu suicida? Não, né? Mas à medida que você tem atitudes, sabedor que você está prejudicando o seu corpo e você persiste nelas, né? Você está realmente enquadrado nessa categoria. Vale, então, a reflexão para tomar muito cuidado, um carinho, né? Sim. Presente, que é a nossa vida e que é o nosso corpo, né? Sim, com certeza. Só antes, um minutinho, Silvia. Isso é curioso, Márcio, porque o que você está dizendo, olha só, nós estamos entrando numa época agora bem complicada, carnaval, né? E aí, até se colocar em uma situação de risco, é suicídio indireto, tá? Então, existem várias formas de suicídio indireto. Existe aquele que a gente causa mal fisicamente ao nosso organismo, através da bebida, do cigarro, de uma série de coisas. Existe aquele que a gente se põe numa situação de risco desnecessária, e existe aquele outro que a gente também causa males para o corpo físico, mas que são psíquicos. A angústia, a raiva, o ódio, a vingança, todas essas coisas também são coisas que causam mal ao nosso espírito. Fala para nós, Silvia. Ô, Vívia, você acabou de falar o que eu iria comentar. Você sabe por quê? Não, tudo bem. É porque nós ainda não nos conhecemos, né? Aquela palavra conheça-se a ti mesmo, nós ainda não nos conhecemos. Então, nós temos certas atitudes que ainda faz mal ao nosso organismo e a maioria das vezes nós nem percebemos. São, por exemplo, processos que a gente passa por um susto, um medo, uma angústia, uma tristeza, uma raiva. Então, são processos que fazem mal ao nosso organismo. E é tão, assim, natural, a gente pensa que é natural que toda a humanidade está passando, que às vezes você nem para perceber. Você só para perceber quando essas emoções, elas te trazem dores físicas. Igual no meu caso, eu sou ainda, infelizmente, bem impaciente. Então, quando eu estou muito impaciente, eu tenho azia. É um modo de eu perceber, opa, está ultrapassando alguma coisa aí. Acendeu o sininho. Então, Vivian, nós temos que prestar atenção nas nossas vivências do dia a dia, porque nós somos pegos, assim, por experiências que a gente ainda não se acostumou com elas, com muita facilidade. A gente tem que ter muita prevenção sobre isso, porque, por exemplo, você está com uma pessoa num diálogo comum, natural. Essa pessoa está junto de você ali, tudo bem, coisa e tal. Passa uma outra pessoa, aí essa pessoa que está em diálogo com você, ela fala uma coisa condizente à outra que acabou de passar. Se você tiver o mesmo sentimento, você vai sentir aquilo. E aquilo te faz mal. Então, é coisa do cotidiano que às vezes a gente nem percebe. Desculpa que eu falei muito, tá? Que é isso, Silvia, é sempre bem-vindo. Ótima reflexão, é isso mesmo. Eu também tenho um problema sério com ansiedade, né? Eu tenho um problema seríssimo com ansiedade, me dá completamente dor no estômago e dor de barriga, né? É uma coisa excomunal. Então, a gente precisa começar a verificar tudo aquilo que está nos prejudicando, seja através da alimentação, seja através do pensamento, do sentimento, e seja através da ação, no sentido de se colocar em risco, de procurar, às vezes, determinadas situações que não são necessárias mesmo, mas que a gente acaba enfrentando, vamos dizer assim,
né? E aí a gente precisa começar a verificar essas coisas, porque isso são suicídios indiretos. E aí a gente acha que às vezes a gente não está se prejudicando, mas estamos. Gente, essa questão de ficar ruminando, sabe o que é ruminar, né? É aquela questão de ficar ali, a vaca rumina, ela come, mastiga, 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 depois ela joga para fora, depois ela come de novo, e aí mastiga, mastiga. Isso é ruminar, viu, gente? É ficar ali naquele estômago ali, né? Fermentando, depois vem de volta, e aí continua. E a gente, às vezes, faz isso com as situações que levam meses, às vezes, para a gente se reajustar. E isso causa na nossa vida, né? Isso impacta no nosso organismo, impacta nas nossas decisões, porque depois daquilo ali, a gente vai tomar diversas outras decisões em situações parecidas ou não, ou com pessoas similares, ou até com a mesma pessoa do problema, que vão impactar de outra maneira a situação, que podia estar amenizando. Então, a gente precisa começar a verificar em nós como estamos pensando, sentindo e agindo, né? E realizando, nesse sentido de cuidar do nosso corpo como templo mesmo, né? É o templo do espírito. E eu preciso começar a me cuidar, não só na questão do alimento, não só na questão do exercício físico, mas eu preciso também cuidar daquilo que passa e permeia a minha mente. Que, como bem disse a Silvia e o Marcinho, a gente vai se associar, né? Nós estamos entrando aí nessa época do carnaval, igual eu falei. A gente precisa se cuidar, porque senão a gente vai junto com a boiada, né? E nós já não somos mais boi de boiada. Nós somos a ovelha perdida, aquela que já descobriu um caminho diferente. Nós precisamos entender isso, né? Nós não estamos mais na multidão, né? É impossível estar. Isso mesmo, Silvia. Então, moçada, conseguiram entender essa situação? Eu não vou ler o próximo parágrafo, porque senão não vai dar tempo. Porque como a partir de hoje, a nossa programação agora não é mais de 1 hora, é de 50 minutos, tá? Então, eu preciso, para que a gente encerre hoje, mais alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento que ficou, quer falar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário, acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade, meninos, meninas. Gostoso o estudo de hoje, né? Foi bem animado. Diga, Silvia. Silvia? Chico Xavier tinha uma frase que dizia: quando estiveres com raiva, olhe-se no espelho e verás uma fera. Ótimo, ótimo. Gente, o dia que eu li essa frase, eu fiquei até com medo. Eu falei, Jesus, eu quando estiver com raiva, não vou olhar no espelho nenhum, não. Eu fiquei com muito medo. Falei, gente, isso é uma verdade absoluta. A fisionomia você já prestou atenção quando a pessoa está com raiva? Como que a fisionomia dela muda? Totalmente. Mas quando eu estou falando com raiva, é raiva, né, gente? Não é qualquer aborrecimento, não. É raiva, porque tem gente que tem raiva mesmo, tem gente que é raivoso. Sim, tem gente que tem raiva, né? Sim. Eu não posso falar que eu estou isenta, porque eu não sei. Mas eu vejo pessoas assim com muita raiva, tem hora, eu olho para aquela pessoa e falo assim, nossa, coitada, está doente. Precisa de uma prece. Vamos entrar em prece. Porque esse dia que eu li em um livro, não me lembro qual, ele falando isso, eu falei, Jesus, é a pura verdade. Nós ainda colocamos aquele monstro que temos ainda do nosso passado para fora, é nessas horas. Perigoso, não é, Vivian? Muito perigoso. Porque nós não conhecemos as nossas reações ainda. Perigoso. Então, é isso. Me desculpa novamente, tá? Que isso, ótima lembrança, Silvia, maravilhoso. Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito do assunto? Sobre família, plano espiritual, sobre médicos, sobre suicídio? Não? Podemos encerrar por hoje?
porque semana que vem a parte mais emocionante ali da conversa de André Luiz com o benfeitor. Alguém se habilita, gente, a falar para nós de 10 a 15 minutinhos no início sobre suicídio indireto? Alguém? Ele vai erguer a mão? Eu posso falar, Ovília, eu posso falar. Ah, você, Silvia, que ótimo. Fico muito feliz. Muito feliz. Obrigada. Suicídio indireto, tá? Então, você traz bastante coisa para nós. Tem todos esses suicídios indiretos aí, tá bom? Sim. Correto. Vamos estudar. Isso, vamos estudar. Mas lembra que é só 15 minutos, tá? Senão Tá bom. Não, se passar, você me interrompe, por favor. Não, que isso. Meninos, meninas, gratidão mais uma vez. Foi maravilhoso o nosso estudo, né? Peço desculpas, né, para a gente agora começar a reduzir o tempo, mas é porque realmente eu tenho um compromisso. Às 8 eu já venho para onde eu vou ficar, então eu não tenho como me estender mais, tá? Então, a partir de hoje, nossos encontros serão de 50 minutos. Né? Eu conversei com o seu Luiz, com a dona Rosana, e a gente vai terminar por volta aí de 19h50, tá bom? Alguém quer evoluir mais rápido e fazer a prece final para nós aí, como diz os livros dos espíritos? Ô, matrona, seja bem-vinda, diga. Nós estamos aqui mais uma noite de aprendizado, agradecendo pelas oportunidades que estamos tendo. Que o nosso caminho seja sempre do aprendizado e sempre pedindo a proteção e o amparo de toda a espiritualidade amiga que nos faz sermos melhores. Que sejamos capazes de auxiliar a todos os nossos irmãos que necessitam das nossas preces. Como disse a Silvia, estão doentes. Então nós, como irmãos, precisamos cada vez mais auxiliar a todo aquele que necessita da nossa vibração de amor e de fraternidade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Com as vibrações dessa prece, então, a gente encerra o estudo e agradece a presença de cada um de vocês.